Aleluia, aleluia, estamos ao vivo, boa noite para você, seja bem-vindo a mais um culto, seja bem-vindo a mais um encontro, a mais uma transmissão aqui da FP Online. Que prazer poder estar com você, que prazer poder chegar mais uma vez na sua casa para liberar uma palavra de fé, para liberar uma palavra de vida sobre você. Seja muito bem-vindo e que você aproveite dessa noite, que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa de fato ter a sua fé fortalecida no Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aí nesse processo de reconstrução, onde nós estamos estabelecendo alguns pilares, alguns princípios. E um dos princípios mais importantes que nós precisamos restabelecer, firmar e que nós temos falado aqui no YouTube é sobre a nossa fé. Já foram 2 mensagens onde nós falamos sobre fé e hoje será a nossa terceira mensagem e eu quero falar com você hoje sobre como fortalecer a sua fé, tá bom? Então fica comigo aqui, eu tenho certeza que essa palavra vai liberar algo poderoso sobre a sua vida, tá bom? Por isso eu quero te pedir para você compartilhar esse link, ó. Pega esse link aqui e vamos compartilhar essa live. Me manda aí nos grupos do WhatsApp, manda no grupo da sua família e das famílias aí que você tem. Vamos compartilhar. Hoje é noite de nós fortalecermos a nossa fé. Pega esse link, manda nos grupos, compartilhe e já eu volto para a gente poder entrar na palavra, tá bom? Faça a sua parte aí, ó. Pega esse link, compartilhe. Se você não deu like, aperta o like aí. Aperta o like aí, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado, aperta o like aí para fortalecer aqui, para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Compartilha esse link, se você não é inscrito no canal, se inscreva para você ficar por dentro aqui das nossas reuniões, dos nossos encontros, tá bom? 1 minutinho para você fazer isso, para você curtir, comentar, para você compartilhar, deixa o seu boa noite, dá a paz aqui, vamos interagir aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para a gente entrar no nosso assunto de hoje, como fortalecer a nossa fé. Então faça a sua parte aí, comenta, curta, compartilhe, se inscreva no canal e já é que eu volto. Em 1 minutinho, faça a sua parte aí e já voltamos. E aí, compartilhou já ou não? Já compartilhou? Espero que você tenha compartilhado, que você nos ajude aí a alcançar mais pessoas. Nós estamos aqui para isso, para levar essa palavra da fé, levar essa mensagem que de fato destrava e muda a vida das pessoas. Então, quanto mais pessoas nós alcançarmos, muito mais vidas transformadas nós teremos, não é verdade? Então, se você não compartilhou, compartilhe, nos ajude aí a alcançar mais pessoas, para que essa mensagem alcance mais pessoas e transforme a realidade de mais gente, tá bom? Seguinte, antes da gente entrar na palavra, nós vamos fazer a nossa parte agora, nós vamos ofertar ao Senhor. Você que tem a sua oferta, você que tem o seu dízimo, você que quer fazer parte desse tempo que nós estamos vivendo, tá aparecendo para você aí na tela aí, ó, o nosso Pix, né? Também o QR Code da PicPay, se você tem a PicPay, para você fazer a sua transferência, tá bom? Fique à vontade, não é sobre quantidade, não é sobre números, é sobre princípio.
nós vivemos pela fé, nós cumprimos os princípios porque cremos no valor dos princípios. Então, se você entende sobre o princípio do semear, se você entende sobre o princípio de fidelidade ao Senhor financeiramente, faça a sua parte. Se você não sente, se não é para você, tá tudo bem, não tem problema. Mas se você entende isso, se você entende o valor dos princípios, que você possa fazer a sua parte, tá bom? Não só assista esse culto, não só assista essa palavra, mas faça a sua parte, porque eu tenho certeza que, assim como diz a palavra, né? Quando nós cumprimos os princípios, quando nós somos fiéis ao Senhor, naquilo que Ele nos direciona, com certeza existe multiplicação, existe transbordo e o milagre acontece. Tudo que Deus direciona é para a boa, agradável e perfeita vontade dEle se manifestar na nossa vida. Então, faça a sua parte. Se você tem a sua oferta, tem o seu dízimo, vou te dar alguns minutinhos para você poder fazer isso, e na volta eu oro e a gente já entra na palavra de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre como fortalecer a sua fé, e tá aqui o primeiro princípio para você: exerça a sua fé, tá bom? Então, se você entende esse princípio, se você entende que isso é para você, faça a sua parte, e já já a gente volta para a palavra de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Fez a sua parte? Eu quero orar com você, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, que o Senhor possa destravar a sua vida financeira através desse princípio que você acabou de cumprir aqui. Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um, Senhor, que nessa noite fez a sua oferta, lançou a sua semente, Pai. Nós vivemos pela fé e nós cremos nos princípios do Senhor. Cremos que a nós foi dado o direito de vivermos uma vida de prosperidade, de crescimento, Senhor. E nós demonstramos a nossa fé nisso, Pai, fazendo o que precisa ser feito. Por isso, Pai, eu quero abençoar cada semente, cada oferta, Pai, que foi entregue no Teu altar. Que haja, Senhor, a multiplicação, 30, 60, a 100 por um, Senhor. Que os Teus filhos possam desfrutar do favor, da graça, do poder, da unção do Senhor, Pai, sobre a vida deles. Eu declaro isso sobre eles, Senhor. Sobre cada dízimo devolvido, cada dízimo entregue, eu recebo o dízimo dos Teus filhos. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor se manifestando, como diz a palavra. Uma bênção, Senhor Jesus, que ela não provém do esforço humano, mas provém da graça do Senhor, da ação do Senhor. Então que o Senhor possa, Pai, manifestar isso, e que de fato os Teus filhos venham desfrutar, Pai, de todas as palavras, promessas e princípios estabelecidos na Tua palavra. Que de fato a prosperidade se manifeste, que o Teu nome seja glorificado sobre a vida financeira dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra ou não? Bom, vamos então entrar aqui no nosso assunto de hoje. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia para a gente poder compartilhar a palavra de hoje. Pega o seu caderninho para você poder fazer as suas anotações. Nós temos falado nesses dias sobre fé, sobre vivermos pela fé. Eu já te falei aqui sobre o poder da fé, sobre o que essa fé representa. Eu espero que você tenha assistido os outros cultos. Se você não assistiu, está aqui no canal, você dá uma voltada aí e acompanhe. São duas mensagens poderosas que vão fortalecer você. E hoje eu quero continuar falando sobre fé
eu quero falar com você sobre como fortalecer a nossa fé. Você precisa entender, eu já falei com você sobre isso, que só existe uma coisa que é capaz de mover o coração de Deus, mover a ação de Deus. No Antigo Testamento, Deus ele se movia mediante a obediência do povo à lei estabelecida por Moisés. Então, se houvesse obediência, se houvesse o cumprimento das ordenanças, dos mandamentos deixados por Moisés, então Deus se moveria em favor do povo. Caso contrário, não haveria o favor. A gente encontra isso em Deuteronômio 28, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Perceba que a linguagem de Deus no Antigo Testamento, a partir do momento que a lei surge, ela é uma linguagem, é uma comunicação de obediência. Deus faz se eu fizer. Interessante que antes do surgimento da lei, não era assim. Antes do surgimento da lei, Deus ele fazia pela sua misericórdia, Deus fazia porque ele decidia fazer. Só que quando entra a lei, quando a lei é estabelecida, então a comunicação de Deus muda. Deus já não faz mais por sua boa vontade, Deus não faz mais por sua misericórdia, Deus faz se o homem obedecer. Perceba que o texto diz que se fielmente obedeceres a palavra do Senhor. Ou seja, não é só sobre obedecer, é obedecer fielmente. Não é sobre cumprir os 10 mandamentos. Primeira coisa que você precisa aprender é que não são somente 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a espinha dorsal da lei, é o resumo da lei. Os 10 mandamentos não apontam para a lei são 613 mandamentos. Os 10 fazem parte, mas não é o todo, são 613 mandamentos. E o que a palavra diz, e o que nós vemos no Antigo Testamento, é que se o povo quisesse de fato viver a bênção de Deus, ver o agir de Deus na vida deles, eles precisavam cumprir fielmente os 613 mandamentos. Agora, não era cumprir apenas, era cumprir fielmente, cumprir com excelência. Tanto é que quando você vai para Tiago, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas em uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que declarou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, torna-te da mesma forma transgressor da lei. Olha o que Tiago está escrevendo para nós. Tiago está dizendo o seguinte: se eu vivo essa comunicação de meritocracia, onde Deus faz se, Deus me dá se eu vivo pelos princípios da lei, pelo cumprimento da lei, não é sobre cumprir de qualquer jeito, é cumprir os 613 e cumpri-los com excelência. Se eu errar em um, eu errei em toda a lei. Olha que coisa interessante isso aqui. Tem muitas pessoas que querem viver sobre a lei, querem cumprir a lei. Deixa eu te falar, não é só sobre cumprir a lei de qualquer jeito. Deve-se cumprir com excelência e sem errar em nenhum. Porque se eu errar em um, eu errei em todos. E é por isso que quando você olha para o Antigo Testamento, não existe um sucesso sólido do povo. O povo não consegue se firmar. Por quê? Porque perante a lei é impossível você se relacionar com Deus. Perante a lei, tendo a lei como padrão, é impossível você viver a bênção de Deus.
Por isso que nós temos todo o Antigo Testamento, onde Deus levanta profeta, derruba profeta, o povo cai, o povo levanta, sucesso, fracasso, escravidão, prosperidade. Toda essa história do Antigo Testamento se resume no povo sendo escravo da lei. Por isso então que Deus ele estabeleceu uma nova linguagem de comunicação. Deus estabeleceu um novo padrão para se comunicar com o homem. Nada mais é do que voltar ao que era antes. Como que era antes da lei? Não era sobre obedecer para ter, era sobre aliança com Deus. Abraão não tinha lei para se relacionar com Deus, mas ele tinha aliança com Deus. Noé não tinha lei para cumprir, mas ele foi alguém que agradou a Deus. Por quê? Porque ele tinha aliança com Deus. Então, quando a lei surge, agora já não é mais sobre uma aliança interna, são sobre práticas, são sobre coisas a serem feitas. E tudo isso levou o homem ao fracasso. É por isso então que Deus vai estabelecer uma nova comunicação. Qual é essa comunicação? A fé. O que move Deus hoje, o que atrai a presença de Deus hoje, não é mais a lei, não é mais as minhas obras, não é mais a minha obediência cega a ritos e regras, mas sim a fé. Por isso que em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11:6, a Bíblia diz o seguinte: em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos que se consagram a ele. Deus mudou a comunicação. Primeiro ele disse, olha, se vocês obedecerem fielmente a essas ordenanças, eu vou abençoar. Se não obedecer, não vai ter a bênção. E tudo isso levou o homem a um fracasso. Por isso que em Romanos, olha só, Romanos capítulo 7, Romanos 7, versículo 11. O texto diz o seguinte: porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. Preste atenção, quando Deus deu a lei para o povo, não era para que o povo abraçasse a lei e dissesse, não, nós vamos viver a lei. Pelo contrário, a lei, quando ela foi dada para Moisés, foi para que Moisés e o povo entendesse que era impossível eles estarem diante de Deus se Deus não tivesse misericórdia deles. O problema é que aquilo que era para ser um espelho do nosso caráter se tornou uma falsa tentativa de mudar uma natureza que para nós é impossível. Quando Deus estabelece a lei não era para ser um padrão para o homem seguir. Pelo contrário, a lei era para mostrar para o homem que era impossível ele fazer a vontade de Deus se Deus não trabalhasse na vida dele. Por isso que o texto diz, porquanto o pecado que estava em mim, que está dentro do homem, valendo-se do mandamento, iludiu-me. Ou seja, não, eu consigo. Não, eu dou conta, deixa comigo. Agora, olha o que o texto diz. E por meio dele, me matou. Quantas pessoas você conhece hoje que batiam no peito e falavam, não, eu dou conta, eu consigo, eu não sei o quê, e caíram. Pararam, desanimaram. Por quê? Porque estavam vivendo na lei, na força do seu braço, na sua capacidade, no seu nível de obediência. E todas as vezes que eu tento fazer a obra de Deus, ou eu tento agradar a Deus, ou me relacionar com Deus, ou atrair a bênção de Deus, de acordo com o que eu faço, de acordo com a minha capacidade, o final é ilusão e morte. Por isso que Deus mudou a comunicação. E qual é a comunicação de Deus hoje? Fé. Se eu quero ter um relacionamento saudável com Deus, não é pela lei, não são pelas obras, e sim pela fé. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não?
Você não merece a bênção de Deus pelo que você faz ou você deixa de fazer. Você não atrai a presença de Deus pelo que você faz ou que você deixa de fazer. O requisito, a única coisa que move Deus e que move as mãos de Deus hoje é a fé. Agora, qual é a fé que Deus exige? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus exigia eficácia, fidelidade. Hoje Ele exige fé. E o que é essa fé? Fé no quê? Qual é essa fé? A fé não se trata de fé na capacidade humana, fé no pensamento positivo, mas sim fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. A nossa fé, ela precisa ser fundamentada. A fé que Deus reconhece é a fé na pessoa e na obra de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós temos um relato muito interessante. Você está anotando aí? Você está acompanhando comigo aí? Hebreus 1, a partir do versículo 1 diz o seguinte: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Uau! Olha o que o texto diz. Deus falou, Deus se relacionou no passado através da lei, através dos profetas. Só que agora a comunicação de Deus já não é mais sobre a lei. A lei não representa mais a vontade de Deus. Os profetas, as profecias, não revelam mais o relacionamento que Deus quer ter com o homem. Agora, a comunicação de Deus, ela tem um filtro. E qual é esse filtro? O seu Filho, Cristo Jesus. Se eu quero ter um relacionamento saudável com Deus, eu preciso entender a pessoa e a obra de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Antes tinha a lei. Antes tinha os méritos. Mereço ou não mereço? Obedeci ou não obedeci? Pratiquei ou não pratiquei? Santo ou pecador? Esse era o padrão. Agora já não é esse mais. O padrão que nós vivemos hoje é o padrão da fé na pessoa e na obra de Jesus. Deus vem até mim, Deus se move a meu favor, a bênção me alcança, não porque eu mereço mais, não porque eu obedeci, não porque eu não pequei, mas sim porque eu obedeci o padrão que foi estabelecido. E qual é o padrão? Fé na pessoa e na obra de Jesus. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Quando você vai para 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, isto é, Cristo Jesus. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Só existe um mediador. Alguém que conecta, alguém que atrai, alguém que faz junção entre Deus e os homens. Quem é? Cristo. Aquele que se entregou pelos nossos pecados. Como que eu me relaciono com Deus? É não bebendo? É não fumando? É não traindo a minha esposa? Tudo isso não é sobre agradar a Deus, é sobre caráter. É sobre caráter, é sobre conduta. Isso não me aproxima ou me afasta de Deus.
Isso me faz ser um ser humano saudável ou não? Isso me faz ter um bom caráter ou não? Porque o que me faz se relacionar com Deus não são as minhas condutas, e sim a fé no sacrifício daquele que hoje é o mediador. E quem é o mediador? Cristo. Eu sei que isso é uma palavra que para muita gente ela traz um conflito, mas é a verdade. Não é o quanto que eu oro, não é o quanto que eu jejuo, não é o quanto que eu faço que vai me aproximar de Deus. O que vai me aproximar de Deus é a minha fé na pessoa e na obra de Jesus. Isso aplica para a salvação, isso aplica para a cura, para milagres, para a prosperidade, para tudo. Tudo que eu quero alcançar em Deus, Deus só vai mover isso ao meu favor mediante a minha fé na pessoa e na obra de Jesus. João capítulo 3, versículo 17, o texto diz o seguinte: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Preste atenção. A lei condena o pecador. A lei determina maldição sobre os transgressores. Só que essa comunicação para Deus não funciona mais. Por quê? Porque Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação. E Deus não quer ver a sua criação debaixo de maldição. Deus não quer ver a sua criação debaixo de condenação. Só que se a linguagem da lei e do mérito continuar, o que vai ter para todo mundo? Condenação. O que Paulo fala em Romanos 7? Eu me iludi e o pecado me matou. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ou seja, se depender do meu esforço, da minha prática e dos meus méritos, eu não vou viver a vontade de Deus, eu vou viver condenação e morte. Por isso que Deus muda a linguagem, por isso que Deus muda a sua comunicação e Ele fala, bom, a partir de agora eu não vou condenar o mundo, eu não vou enviar meu filho para condenar o mundo, porque para isso já tem a lei. Eu vou enviar o meu filho para salvar o homem, para trazer o homem para perto de mim, só que tem um requisito. E qual é o requisito? Fé. Fé em Deus? Não. Fé na pessoa e na obra de Jesus. Fé em Deus, todo mundo tem. Tem música sobre isso, qualquer pessoa diz que tem Deus no coração, mas não é sobre isso. É sobre crer na pessoa e na obra de Jesus. Eu entendo que Jesus morreu por mim, me deu uma nova identidade e é por causa de Jesus, por causa da graça de Jesus, é que eu tenho acesso, conexão, relacionamento, salvação e as bênçãos de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui ou não? Comenta aí, você está entendendo? Comenta aí, deixa eu ver. Comenta aí, você está entendendo? Não é mais sobre méritos, porque os méritos nos condenam. Não é mais sobre viver e obedecer à lei, porque a lei nos condena. Então é sobre o quê? Sobre fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Você está pegando aqui ou não? Por isso, nós precisamos fortalecer, nós precisamos cuidar da nossa fé. A nossa fé é o que nós temos de mais precioso. E não é fé na fé, não é fé de pensamento positivo, não é fé de que vai dar certo, é fé na pessoa e na obra de Jesus. Se eu entendo que Deus se move,
Se eu entendo que o que atrai a presença de Deus, o que agrada a Deus, é a fé no Filho de Deus, então eu preciso fortalecer a minha fé, eu preciso cuidar da minha fé, para que a minha fé seja uma fé de qualidade. Porque o que vai determinar o que eu vou viver em Deus, já não é mais o que eu pratico, e sim o que eu creio. Não, preste atenção nisso aqui. O que vai mudar agora entre eu e Deus, o que vai determinar o que eu vou viver, não é mais o que eu pratico, e sim o que eu creio. Aí você fala assim, não, então vou continuar pecando, vou continuar fazendo a coisa que desagrada a Deus. Se de fato eu creio, se de fato eu entendi a pessoa e a obra de Jesus, a transformação ela não é opcional. A transformação ela vai ser natural. Engraçado que para obedecer a lei eu não preciso de fé. Eu não preciso de fé para não roubar, para não matar, para não trair. Eu não preciso de fé. É uma lei, é um mandamento. Agora, uma vez que eu tenho fé na pessoa e na obra de Jesus, vai ser natural eu não roubar, eu não matar. Por quê? Porque uma vez que eu tenho fé na pessoa, na obra de Jesus, a minha vida é transformada. Não por obrigação, mas por um processo natural. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Olha o que o texto diz: vigiai, estejam em alerta, estejam atentos, permanecei firmes na fé. Permanecei firmes na fé. O que vai determinar a minha transformação? A minha fé. O que vai determinar os milagres que eu vou viver? A minha fé. O que vai determinar o meu nível de relacionamento com Deus? A minha fé. O que comunica com Deus na nova aliança não são os meus atos, e sim a minha fé. A qualidade da minha fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Como está a qualidade da sua fé? Perceba que não é o tamanho, é a qualidade. Não é sobre tamanho. Deus ele não requer de você tamanho de fé. Por quê? Porque para Deus a sua fé, a nossa fé sempre vai ser pequena. Nós nunca vamos entender em plenitude a pessoa e a obra de Jesus. Nós não temos ideia do que Jesus fez por nós. Nós não temos ideia do que representa a pessoa de Jesus para nós. Nós temos pequenos pedaços desse entendimento. Então, Deus não vai cobrar tamanho, Deus vai cobrar qualidade. Deus requer de nós qualidade. Qual é a qualidade da nossa fé? Para você ver, sobre esse tamanho de fé, deixa eu te dar 2 textos aqui, só para você ver a diferença entre tamanho e qualidade. Mateus capítulo 8 vai contar a história de que Jesus e os discípulos estão no meio de uma tempestade no mar. E os discípulos estão com medo e tal, e aquela história que você já sabe. Aí, o versículo 26 de Mateus 8 diz o seguinte: mas Jesus disse a eles: por que estás com tanto medo, homens de pequena fé? Olha, preste atenção. Esses são os discípulos de Jesus. Pessoas que ouviam Jesus, pessoas que caminhavam com Jesus, dormiam com Jesus, almoçavam, jantavam com Jesus, viviam com Jesus. Só que a fé deles era pequena. Pequena em quê? Em qualidade. Em qualidade. Já eu vou te falar mais sobre isso, sobre qualidade, mas olha só. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então, os homens maravilhados exclamaram: quem é esse?
Quem é esse? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Perceba aqui, quem é esse? Eles não têm clareza de quem Jesus é. E o que determina a qualidade da minha fé? O meu entendimento sobre a pessoa e a obra de Jesus. Quando eu tenho clareza de quem Jesus é, quando eu entendo o que Ele fez por mim, quando eu entendo o que isso representa para a minha vida, o que eu tenho direito através de Cristo, a minha fé é uma fé de qualidade. Mas quando eu não entendo quem Cristo é, quem eu sou, o que Ele fez por mim, o que eu tenho direito nele, qual é a minha identidade nele, a minha fé é uma pequena fé. Agora, olha o contraste disso. Nós estamos falando de discípulos, de pessoas que andavam com Jesus, mas que não sabiam quem Ele era, não têm revelação de quem Ele é. Agora, no capítulo 15 de Mateus, vai acontecer uma outra história, um outro relato sobre fé. Olha só esse texto, Mateus 15, versículo 21. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, declarando: Senhor, filho de Davi. Primeira coisa que você precisa entender, essa mulher, ela não tem relacionamento com Jesus, ela não é judia, ela não vive debaixo da lei, ela não tem aliança com Deus de forma nenhuma. Só que ela sabe quem é Jesus. Ela tem revelação de quem Jesus é. Olha como ela chega: Senhor, filho de Davi. Senhor fala de autoridade, de provisão. Filho de Davi é a linguagem profética de Jesus sendo o Messias prometido. Deus prometeu a Davi que ele teria um descendente que reinaria sobre Israel para sempre. Ou seja, Deus enviaria alguém que restauraria o trono de Davi. Jesus é essa pessoa. E essa mulher sabe disso, ela tem revelação de quem Cristo é. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, olha isso aqui. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Nossa! Os discípulos estavam com medo na tempestade. Jesus vai lá, atende eles, fala com eles e está tudo bem. Agora, essa mulher, ela sabe quem Cristo é. Ela chega até Jesus, chamando ele pelo nome profético dele, o Messias, o Cristo de Deus. Qual é a resposta de Jesus? O silêncio. Aí o texto continua. Então os discípulos, aproximando-se dele, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Manda ela embora. Só que Jesus, olha a resposta de Jesus: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Preste atenção, Jesus responde, dá uma resposta, mas Jesus não manda a mulher embora. Pega isso aqui. Os discípulos falaram: manda ela embora, já que o senhor não vai atender ela, manda ela embora. Jesus não disse que não atenderia ela. Jesus está usando essa mulher para mostrar algo poderoso para nós. Então ele não manda ela embora. Ele não manda ela embora. Pelo contrário, Jesus fala para os seus discípulos: olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, eu sou o Messias. Ela sabe disso. Ela sabe disso. Vocês ainda não têm essa revelação. Ela tem. Ao que a mulher adorou-o de joelhos, dizendo: Senhor, ajude-me. Uau! Essa mulher tem convicção de quem Jesus é. Essa mulher tem convicção do amor, da graça que há em Jesus. Ela chama ele pelo nome profético, ela adora ele, ela se conecta com ele. Só que olha a resposta de Jesus: não é justo tirar o pão
dos próprios filhos para alimentar os cães. Uau! Não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Olha a linguagem de Jesus com essa mulher. O que Jesus está dizendo para ela? Não é para você. Eu vim para eles, não é para você. Só que olha a resposta dessa mulher. Ela diz: sim, Senhor, é verdade. Mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Cara, aquela mulher falou assim: tá, ok, entendi. Eu sou cachorra, eu sou indigna, mas eu sei que eu tenho um dono, e esse dono vai cuidar de mim. Uau! Ela sabe quem Jesus é. Ela sabe a vontade de Deus. A vontade de Deus não é abençoar pessoas porque são judias ou não judias. Não é se obedecem ou não obedecem à lei. A vontade de Deus é abençoar o povo por meio de quê? Da fé na pessoa de Jesus. Ela disse assim: olha, os seus filhos comem, mas não comem direito e deixa cair as migalhas. Nós vamos pegar essas migalhas. Eu sei quem é o meu dono, eu sei quem é o Senhor, eu sei o que o Senhor quer, e eu não vou abrir mão disso. Então Jesus declarou: ó mulher, grande é a sua fé. Por que a fé dela é grande? Porque ela insistiu? Não. A fé dela é grande porque Jesus tirou ela e ela não foi embora? Não. A fé dela é grande porque ela tem revelação de quem Cristo é. A qualidade da minha fé não é sobre os meus atos, não é sobre o que eu faço, não é sobre o meu nível de obediência. A qualidade da minha fé é determinada na qualidade da definição e da revelação que eu tenho sobre a pessoa e a obra de Jesus. Tem gente que sabe sobre tudo, menos sobre Jesus. Menos sobre uma identidade que ele tem em Cristo. Menos sobre a graça. Ele sabe de tudo. Sabe sobre Moisés, sobre a arca, sobre Noé, sobre o dilúvio, sabe sobre tudo, menos sobre Jesus. Deixa eu te falar, a sua fé é uma fé fraca. Uma fé pequena. Os mandamentos têm a sua importância? Tem a sua importância, mas eles não determinam mais o meu relacionamento com Deus. Você está pegando o que eu estou te falando ou não? Jesus disse para aquela mulher, que revelação é essa que você tem, mulher? Grande é a sua fé. E o que faz a minha fé ser grande? Ou pequena, forte ou fraca? É a revelação que eu tenho sobre a pessoa e a obra de Jesus. Você está pegando ou não? Então, como que eu faço para fortalecer a minha fé? Sabendo que a minha fé deve ser firmada na pessoa e na obra de Jesus. Como fortalecer a minha fé? 2 pontos e nós vamos orar. Primeiro ponto é o seguinte: existem 2 caminhos para você fortalecer a sua fé. Fé na pessoa e na obra de Jesus. Primeiro caminho, ouvindo e aprendendo mais e mais sobre a graça de Deus. Ouvindo e aprendendo mais e mais sobre a graça de Deus. Se eu quero fortalecer a minha fé, e o que é a fé? Fé é confiança na pessoa e na obra de Jesus. Se eu quero ter a minha fé fortalecida, então eu preciso ouvir, eu preciso aprender sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus. É legal saber
quantos animais tinha na arca, quantos dias Moisés ficou no deserto. Isso é legal, mas isso não aumenta a minha fé. O que aumenta a minha fé em qualidade é a pessoa e a obra de Jesus. Ouvir histórias, ouvir testemunhos é muito bom, mas isso não qualifica a minha fé. A qualificação da minha fé está em eu ouvir e aprender sobre a pessoa e a obra de Jesus. Por isso que Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem por ouvir as boas novas, ou o evangelho. Agora, o evangelho não é qualquer coisa. O evangelho não é qualquer mensagem. O evangelho é sobre Cristo Jesus. Se você vai numa igreja, se você assiste um vídeo falando sobre o evangelho e tem tudo, menos a obra, menos a pessoa de Cristo, só julgamento, só condenação, só faça isso ou faça aquilo, isso não é o verdadeiro evangelho, isso não vai qualificar a sua fé. O que vai qualificar a sua fé, e uma fé genuína que move a Deus, é você ouvir e aprender sobre a pessoa e a obra de Cristo. Você está pegando o que eu estou te falando ou não? Não é sobre o quanto eu obedeço. Não é sobre o quanto eu não peco. Não é sobre o quanto eu fui transformado. É sobre o quanto de Cristo existe em mim. É sobre o quanto da obra de Cristo existe em mim, nas minhas crenças, nos meus pensamentos. Ou será que eu só vivo de leis, de mandamentos, de doutrinas, de tradições? Onde que está Cristo? Onde que está a obra de Cristo na minha vida? Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando-o a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pontos importantes sobre esse texto. Primeiro ponto: o que são essas nuvens de testemunhos? O capítulo 12 de Hebreus, ele vem depois do capítulo 11. Olha que revelação forte. Antes do capítulo 12, tem o capítulo 11. E o que fala no capítulo 11? Os heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus falam sobre os homens que viveram pela fé, não foi pela lei. Abraão, justificado pela fé. Noé, pela fé. Enoque, pela fé. Todo mundo foi justificado pela fé. Por mais que viveram debaixo da lei, a justificação deles não veio da lei. A bênção não veio por causa da lei, veio por causa da fé. Aí ele diz: bom, agora que nós entendemos sobre toda essa galera que mesmo debaixo da lei viveu pela fé, cara, nós não podemos fazer feio. Porque nós estamos debaixo de uma nova aliança. Nós estamos em uma aliança superior do que aqueles viveram. Então, por isso, nós que estamos rodeados dessa galera, que mesmo sem o tempo da graça viveram pela fé, então nós precisamos tirar tudo que nos atrapalha. E o que nos atrapalha? O legalismo. As doutrinas erradas. As tradições erradas. Agora, tira tudo que nos atrapalha, e ele fala assim, e do pecado que nos envolve. Perceba, singular.
do pecado que nos envolve. Ele não está falando de práticas, ele está falando de uma natureza. Pensa comigo, se ele estivesse falando de prática, ele falaria dos pecados que nos envolvemos. Ele diz assim, do pecado singular que nos envolve. E qual é o pecado singular que nos envolve? A natureza de Adão. Então o que ele está falando? Ele está falando, gente, pelo amor de Deus, já que essa galera sem Cristo viveu pela fé, vamos se apegar com Cristo, vamos mudar a nossa natureza, vamos ativar a nossa identidade, fixando o nosso olhar no autor, origem, consumador, sustentação da nossa fé, que é Cristo. Então, se eu sei que agora eu preciso viver pela fé, cara, vamos sair da natureza de Adão, vamos abandonar essa identidade antiga, vamos viver pela fé na pessoa e na obra de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Ele é o autor, a origem, o consumador, o que sustenta, o que faz valer, o que faz manifestar, o que faz cumprir. Você está pegando? Não? Quer fortalecer a sua fé? Quer ter uma fé de qualidade? Ouça e aprenda sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus, sobre a graça. Pare de buscar doutrinas, pare de buscar tradições, pare, já acabou esse tempo, Deus não se comunica mais assim. Hebreus 1, Deus já falou por meio de profetas, por meio da lei, e tantas outras coisas, mas agora Ele fala através do Filho. Eu preciso conhecer, aprender sobre o Filho. Porque senão aí vem o segundo ponto. O segundo caminho. Primeiro caminho, ouvir e aprender sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus, sobre a graça. Não fiz isso, aí vem o segundo caminho. Qual é o segundo caminho para eu fortalecer a minha fé em Cristo? As tribulações. As tribulações, Jesus falou, no mundo tereis aflições, tribulações. Mas tem de bom ânimo, a palavra bom ânimo significa fé e coragem. As tribulações, as aflições, elas são necessárias para provar a nossa fé. Tiago capítulo 1, olha isso aqui, Tiago 1, versículo 2. Amados irmãos, considero motivo de júbilo o fato de passardes por muitas adversidades. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Qual é o propósito das tribulações, das aflições? Provar a sua fé. O que é provar a fé? É provar a qualidade dela. Se eu passo por aflições, por tribulações, não sou eu que estou sendo provado. É a minha fé. E o que é fé? Conhecimento e confiança na pessoa e na obra de Jesus. Quando eu passo por tribulações, por aflições, o que está sendo testado não sou eu, não é o meu casamento, não é a minha vida financeira, mas sim o meu conhecimento da pessoa e da obra de Jesus nessa área da minha vida. Deus não precisa provar você. Por quê? Porque você está debaixo de uma identidade, ou de Cristo ou de Adão. Se você está em Adão, você já está reprovado, está debaixo de condenação. João 3, que nós lemos. Mas se eu acredito no Filho, se eu estou no Filho, eu já fui aprovado. Deus não precisa me provar mais, mas a minha fé precisa ser provada. Eu preciso saber qual é a qualidade do meu conhecimento, do meu entendimento, da minha fé sobre a pessoa e a obra de Jesus. Então eu tenho dois caminhos.
Ou eu aprendo e ouço sobre Cristo Jesus e sobre a sua obra, para que a minha fé seja firme e fortalecida, ou então vou ter que aprender nas tribulações. Ou então vou ter que aprender nas adversidades. Tá pegando ou não? Na hora das adversidades, meu irmão, ou você aprende, ou você aprende. Ou você tem fé, ou você tem fé. Não tem outro jeito. Só que só precisa apanhar filho que não faz o que deve ser feito. Cara, se eu sei que a fé vem por ouvir, e ouvir as boas novas a respeito de Cristo, eu vou esperar a tribulação para quê? Quando a tribulação vier, eu já estou firmado, meu irmão. Não precisa demorar muito tempo. Quanto tempo demora a minha tribulação? O tempo de fortalecer a minha fé. Então por que eu não preparo a minha fé antes? Por que eu não fortaleço a minha fé antes? Porque quando a tribulação vier, ela vai provar a minha fé, vai ver que eu estou firmado na rocha, que eu estou firmado no fundamento correto, não precisa dela mais, ela vai embora. Mas se a provação chegar, se a tribulação chegar e sua fé estiver no lugar errado, no fundamento errado, meu amigo, você vai ter que aprender. Você vai ter que confiar. Você vai ter que depositar a sua fé na pessoa e na obra de Jesus. Por isso que tem gente que só vai para Deus, só vai para Cristo no meio da prova. Precisa disso? Claro que não. Claro que não. Não precisa apanhar para aprender. Eu não preciso sofrer para crescer. Eu preciso seguir o caminho que já está escrito. Jesus disse, vocês vão ter aflições, ok, mas se a minha fé estiver fortalecida, meu amigo, eu não preciso sofrer tanto. Existem dois caminhos. Jesus ele vai exemplificar isso em Mateus capítulo 7, quando ele fala das duas casas. Uma, o alicerce está na rocha, o outro está na areia. Vem a tempestade vem sobre os dois. Só que um está na rocha, o outro está na areia. Perceba que a tempestade veio igual para os dois, mas não foram os dois que permaneceram. Quer permanecer de pé? Tenha a sua vida alicerçada no alicerce correto. Qual é o alicerce correto? A pessoa e a obra de Jesus. O resto é resto. Qual é a doutrina da sua igreja? Não. Para com isso. Lá na sua igreja pode isso? Tirando tudo que nos embaraça. Sigamos a corrida que nos é proposta, olhando fixamente para a lei? Não. Para as doutrinas? Não. Para o pecado? Não. Para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Quer viver uma vida de conexão, de relacionamento, de intimidade com Deus, de proximidade, de viver o favor, a bênção de Deus? Cristo. A chave está na pessoa, na obra de Cristo. Fortaleça a sua fé em Cristo. Pare de ter fé em coisas erradas e comece a firmar a sua fé naquilo que realmente importa para Deus, o seu Filho. Se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, essa é a hora. Se você está na igreja, você se diz frequentador de igreja, mas ainda não alicerçou a sua fé na pessoa e na obra de Jesus, você está perdendo tempo. Feche os seus olhos. Pai, eu oro pelos teus filhos. Eu oro pelo teu povo. Se há alguém que precisa confessar a Jesus, se há alguém que precisa estabelecer essa aliança com Cristo, eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida, eu confio a minha vida nas tuas mãos. Eu abro mão do pecado
que me envolvia, da natureza que eu carregava. E eu aceito, eu acesso uma nova identidade em Cristo Jesus. Escreve o meu nome no teu livro, porque eu reconheço o teu sacrifício para me salvar e me dar uma nova vida. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, deixe o seu comentário aqui, entre em contato conosco. Nós queremos acompanhar você, nós queremos servir você. Sobre a sua vida eu declaro a bênção de Deus. Eu declaro uma semana extraordinária sobre você. Que você possa desfrutar de uma vida de fé. Não de doutrinas, regras e conceitos. Não, fuja dessas coisas. Deus já se relacionou com o homem por meio dessas coisas, mas agora Ele fala conosco, Ele se relaciona conosco através do seu Filho. Não é sobre o quanto eu obedeço, não é sobre o quanto eu mereço, quanto eu não peco. A questão agora que está sendo levada em conta é: eu creio, eu tenho uma aliança com o Filho, porque quem recebe o Filho recebe o Pai. Que você viva uma vida de fé na pessoa e na obra de Jesus. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Tenho certeza disso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana. A gente se encontra no próximo encontro. No próximo encontro nós estamos aqui, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Essa semana seja extraordinária. Bom domingo. Boa semana. Cheia de fé na pessoa e na obra de Jesus. Deus abençoe.